Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus possa estar com todos nós neste domingo. Um domingo que o pastor e a esposa estão participando do avanço missionário, tem colocado lá as fotos e deixou a responsabilidade, para a gente estar cuidando dos trabalhos da igreja neste domingo. Que o Espírito Santo possa nos ajudar, A responsabilidade é grande e a gente faz o melhor que a gente pode. Nós vamos nos colocar em pé, nós vamos orar nesse instante e vamos orar pela dona Cidinha, que não passou bem também com bronquite alérgica. Eu também ando encrencado com rinite alérgica. E mais aí um monte de gente que a gente conhece que está no mesmo caminho, O Anthony, a Juliana também deve estar assim. Então, a gente precisa estar orando. Vamos orar também pela Dulce, que é uma amiga da irmã Neide, que foi internada ontem. E continuar orando pelo Flávio, irmão da Andréia. E também vamos orar pelo retorno do pastor, da esposa e de toda a equipe do avanço missionário. Oremos. Pai, nós buscamos a Tua presença em oração nesta manhã. Agradecidos, ó Pai, pela semana de trabalho que o Senhor nos concedeu. Agradecidos pela noite de descanso. Agradecidos, Pai, pela chuva que vem trazer um pouco de alegria aos nossos corações, vai apagar a poeira, vai umedecer nosso ambiente. E com a Tua graça, Pai, vai reduzir a quantidade de pessoas enfermas, fruto, Pai, de alergia. Que o Senhor estenda a Tua mão poderosa sobre todos nós, que o Senhor esteja nos iluminando com o Teu Espírito Santo nesta manhã, de forma que tudo aquilo que fizermos possa ser do Teu agrado e possa ser feito para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Coloco nas Tuas mãos a vida da irmã Cidinha, que está, Pai, novamente enferma, com o mesmo problema de bronquite alérgica. Que o Senhor derrame sobre ela as Tuas bênçãos, que Jesus Cristo, médico dos médicos, possa tocar neste coração, neste corpo, trazendo, Pai, a cura. Coloco também a vida do Anthony, que também não passou bem esta noite, também da Juliana, que o Senhor também possa visitá-los, ó Pai, levando a cura. Também, ó Pai, a Dulce, amiga da irmã Neide, que precisou ser internada ontem à noite. Não sabemos o problema, não sabemos a enfermidade, mas uma coisa sabemos e temos certeza: que Jesus Cristo, médico dos médicos, pode curar todas essas pessoas. E mesmo aquelas, ó Deus, da nossa lista de pedidos de oração, que nós não citamos o nome, mas que o Senhor sabe cada nome que ali está. Que o Senhor sabe cada necessidade que ali está. Que o Senhor possa, ó Pai, estar agindo e resolvendo e atendendo, ó Deus, o nosso clamor. Quero também colocar a vida do Flávio nas Tuas mãos. Ele está gravemente enfermo, precisando muito, ó Deus, da ação na vida dele, precisando muito, ó Deus, da ação na vida de todos os atendentes, médicos e enfermeiros, para que ele possa, ó Pai, ter um diagnóstico efetivo e ele possa, assim, iniciar todo o tratamento necessário. Toma nas Tuas mãos toda a equipe do avanço, especialmente o pastor Christian e a irmã Neide, que após o almoço, terminando os trabalhos, eles possam retornar em paz e segurança, guardados e protegidos por Jesus Cristo, guardado e protegido pelo Teu anjo. Muito obrigado, ó Deus, e fala aos nossos corações nessa manhã, pelo poder do Teu Espírito Santo. Esse é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 8, nós faremos a leitura dos versículos 26 até o 40. Livro de Atos dos Apóstolos,
capítulo 8, versículos 26 até o 40. Nós vamos aguardar que todos achem, não precisamos ter pressa. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o outro lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Nós vamos ainda em pé cantar o hino 213, A Última Hora. Esse hino, assim como a passagem é central da nossa mensagem nesta manhã, e o hino tem uma expressão muito interessante, né? Que diz: amanhã pode ser muito tarde. Né? E o tema da mensagem dessa manhã é: nunca perca a oportunidade. Serve para a vida profissional, serve para a vida familiar, mas principalmente para a vida espiritual. Nunca perca a oportunidade. Vamos cantar o hino. Ao final
meu lar. Meu amigo, se tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, tais prazeres valor não terão. Meu amigo, se tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Muitas vezes tu iste, ó amigo, ao ouvires falar de Jesus, mas somente o Senhor pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, se tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Com tua alma em pecado não podes adentrar as moradas de Deus, mas aquele a quem Deus tornou limpo gozará das venturas dos céus. Meu amigo, se tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se quiseres deixar teus pecados, entregar-te hoje mesmo a Jesus, has de ter nesta vida e na morte um brilhante caminho de luz. Meu amigo, se tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. A igreja pode assentar-se. Gosto muito desse hino, pela melodia e também pela letra. É uma letra que fala muito ao meu coração. Eu tenho pensado em algumas situações e antes de começar, na verdade, a falar do nosso tema, dentro dessas situações, quero só lembrar a igreja que no próximo sábado, dia 6, às 14 horas, nós teremos a nossa escola bíblica
de férias, não é? E a irmã Neide está pedindo que aqueles que puderem vir para ajudar, né, que por favor venham, que ela vai precisar de ajuda para o lanche, ajuda para ficar com as crianças. E esse é um trabalho muito importante, irmãos. Eu me lembro ainda quando garoto, e vai ter uma relação com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que a primeira vez que eu estive lá, eu tive essa surpresa, foi bem interessante. Mas nós tínhamos escola bíblica de férias na Igreja Presbiteriana de Americana Central, mas não era um sábado, lá era a semana toda. Então a gente fazia questão de sair de casa, eu, meu irmão, minhas irmãs, e íamos para a escola bíblica de férias. E a nossa professora chamava-se Lia, filha da dona Olinda Dias Xavier. A Lia é casada com o reverendo Carlos Aranha Neto, o pai, né? Na minha ida à IPP, eu olhei lá, vi lá Carlos Aranha Neto, só que é o filho. O filho eu não conheço, né? Mas o pai, a Lia, a mãe da Lia, a irmã da Lia, a irmã da Lia é contemporânea da gente aí nos adolescentes. Mas o Carlos é uma leva de jovens da IPB de Americana. Naquela época foram 4 jovens para o seminário de Campinas, né? O Carlos Aranha, Silas Denucci, que o filho dele hoje é meu primo, casado com minha prima, Silas de Campos, que foi professor do seminário, um grande estudioso, e o Celso Oliveira. Foram 4, né? Celso Oliveira, eu tenho algum contato com ele pelo Facebook. Silas de Campos eu tenho, mas ele não interage muito. O Carlos, eu perdi totalmente, que ele foi ser pastor da primeira igreja central de Campinas, depois foi para São Paulo, não tive mais contato. Acho que eu vi ali uma vez só. E Silas Denúcio, infelizmente, já é falecido, né? É muito amigo da gente aí. Então, a escola bíblica de férias traz para mim assim recordações excelentes. Acho que é um momento que a gente não deve perder, que a gente deve divulgar, a gente deve convidar, não é? E aqueles que puderem, né, que possam vir aqui colaborar, porque vai precisar muito da sua ajuda. Muito bem, vamos ao nosso estudo. Vou tentar ser bem rápido aqui para não atrapalhar a lição, o tempo de lição, né, que é importante, se bem que horário também é, né? Gente, eu costumo sempre trazer minhas experiências para a igreja. Não para me envaidecer, mas porque foram experiências marcantes na minha vida. E isso faz com que a gente seja repetitivo nelas, né? A gente acaba repetindo aí algumas vezes. E não fique chateado com isso, não, né? Não fala, já vem ele com essa história de novo, né? Mas a cada momento ela vai caber na nossa mensagem de alguma forma diferente. E eu tenho aqui 3 experiências marcantes na minha vida, né? Daí o tema, nunca perca a oportunidade. A primeira delas, ocorrida em maio de 1992, quando meu pai chegou da pescaria, na véspera do Dia das Mães, eles tinham acabado de sair, coisa de 4 dias, lá do Mato Grosso, e descarregaram tudo. Meu pai entrou, sentou lá na cozinha, e o Ivo Macris, que é colega de pescaria deles, o Ivo, o Toninho e o Otávio Macris, eles trabalhavam fazendo calha para casa. Meu pai era pedreiro, eles eram muito amigos, né? E o Ivo é pai do Vanderlei Macris, que foi deputado estadual e federal, né? Aí o Ivo encostou em mim e falou, Jared, cuida do velhinho, porque ele não está bom. Eu falei, pode deixar. E fui atrás. Enfim, meu pai foi internado, o médico descobriu que era apendicite suporada, tirou tudo de dentro da barriga dele, tirou 5 litros de pus, né? Devolveu tudo. Mas o fato marcante é que, quando a gente chegou no pronto-socorro, o pronto-socorro falou, olha, melhor não ficar aqui, que aqui é meio complicado, né? Voltam para casa, eu e minha mãe, e quando o cirurgião chegar, eu chamo vocês para vocês virem para cá, para ele conversar com vocês.
Isso era umas 22 horas. Quando foi lá para meia-noite, meia-noite e meia, ele telefonou e eu fui para lá. E aí ele falou, olha, você viu a sonda lá do seu pai? Eu falei, vi. Você viu que é tudo preto? Eu falei, sim. Ele falou, aquilo é fezes. Ele falou, seu pai está pondo fezes pela boca. Isso significa dizer que ele está ou intestino perfurado, ou úlcera suporada, ou apendicite suporada. Ele falou, só vou saber quando abrir. Eu falei, então abre, não tem o que fazer. E realmente era apendicite. E quando eu fui para falar com ele, eu fui direto para o quarto e meu pai estava sendo preparado para a cirurgia. Eu falei, eu vou falar com o médico e volto para orar com meu pai. Né? Só que quando eu saí de falar com o médico, a maca passou, né, com meu pai indo para o centro cirúrgico. E eu não tive a oportunidade naquele momento de, pela última vez, orar com meu pai. Porque meu pai teve parada cardíaca no dia seguinte, acho que era dia 11, dia das mães. E o meu médico ressuscitou, ele ficou uma semana. E depois, na outra segunda-feira, 18 de maio de 92, dia do meu aniversário, ele faleceu. Né? E eu perdi, naquele momento, uma última oportunidade de orar com ele, não por ele. Durante muito tempo eu fiquei com isso me chateando muito, até que eu entendi que atrás disso tinha uma lição. Nunca perca a oportunidade. Que a gente não sabe o dia de amanhã, por isso o hino. Amanhã pode ser tarde. A segunda experiência, que me marcou bastante, e marcou de duas formas, uma positiva e outra negativa, é que nós tínhamos na ETEC uma professora muito amiga minha, entendo eu que mais espírita que católica. E um dia eu entrando na escola para dar aula, ela me procurou e falou, ô Jared, você não programou nada para falar com essas crianças que estão aí? É Páscoa, essas crianças precisam saber o que é Páscoa. Eu falei, eu não planejei. Ela falou, mas se eu falar com o diretor, você fala? Eu falei, lógico que eu falo. E ela falou com o diretor, ele aprovou, botamos a caixa de som lá fora, e numa parte do intervalo, né, alguns minutos, eu pude falar, né, para aqueles cerca de 600 jovens, né, o sentido da verdadeira Páscoa. Nesse instante, eu não perdi a oportunidade. Porém, mais adiante, essa minha amiga foi diagnosticada com câncer e perdeu a guerra contra o câncer, veio falecer. E como eu tinha amizade com o marido também, né, tenho, né? É que ele mudou daqui, acho que para o Mato Grosso, e eu não encontro mais. Mas tive a oportunidade de acompanhar algum tempo, junto com o filho dela, que é médico em São Paulo. E, por fim, ela perdeu, faleceu, e eu estive no velório. E, mais uma vez, eu perdi a oportunidade. Eu podia muito bem ter falado com os dois, pedido licença e, pelo menos, orado. Ou escolhido um versículo bíblico, e eu acabei não fazendo. A gente acaba sendo, muitas vezes, tomado, né, por emoção, tomado por, né, um sentimento talvez de respeito, porque não são evangélicos, né, e a gente acaba perdendo a oportunidade. Por fim, e esse é uma coisa muito interessante que a gente precisa ter em mente, eu tive, de um lado, a tristeza de estar junto com o professor Zitti no momento em que uma senhora faleceu, mas a grata surpresa de mais uma vez ter aprendido que nós nunca devemos perder a oportunidade. E nós entramos, a senhora estava na cama, bem mal, de câncer, no CAISM aqui na Unicamp, e cumprimentamos o casal que estava ali, a filha, o genro. Pedimos licença, se podia orar com ela. E isso é uma técnica que a gente usa na capelania hospitalar. O professor Zitti, eu fiquei bem perto dele, ele então se aproximou do ouvido dela e falou algumas palavras, falou versículos bíblicos, e ali ele orou com ela, não é? E
falamos amém. Ele se levantou, eu também me posicionei, começamos a conversar com a filha. A filha olhou para a mãe e falou: minha mãe! A médica, nós chamamos a médica, tive a oportunidade, acredito que seja ela, porque ela me reconheceu, dessa médica um dia me atendia minha esposa, e ela foi lá e começou a monitorar e falou: ela está morrendo. Ela está morrendo. Paralelo a isso, eu tenho irmãos na fé aí na cidade, é irmãos nossos, né? Não é só meu, mas conhecida minha, e outras pessoas que deixaram o trabalho de capelania hospitalar, porque foram visitar pacientes e esses pacientes faleceram, morreram. E desde então, dentro do meu curso de capelania hospitalar, eu tenho contado essa história e tenho dito para ele: você está errado na sua maneira de pensar. Você não orou para a pessoa falecer. Pelo contrário, Deus deu àquela pessoa, no último segundo de vida dela, a oportunidade dela falar: eu creio em Jesus. Você foi instrumento de Deus, orientado pelo Espírito Santo, para chegar diante daquela pessoa nos últimos minutos de vida e falar para ela: Jesus te ama. E eu vou orar por você. E ela teve ali aquela oportunidade. E, infelizmente, muitas pessoas se afastam tendo uma visão errada de como é orar pelas pessoas. Qual o objetivo? O que você pretende quando você vai orar por uma pessoa? Isso prova, irmãos, que nós não podemos perder a oportunidade. Entendo que seja um pecado, entendo que seja um erro grave de um cristão, né? Quando ele perde a oportunidade, seja de evangelizar. Ainda acho que domingo passado, eu e Veraldo, acho que o Christian estava junto, estavam falando sobre isso. De dentro do trabalho, independente da religião da pessoa, nós podermos falar da palavra de Deus e dizer: o seu pensamento está errado. A Bíblia fala isso. E poderia citar outros exemplos que a gente tem. Mas eu quero concluir trazendo para nós uma aplicação. E a primeira aplicação é que Deus coloca diante de nós a situação que necessita intervenção. Eu tenho diante de mim, você tem diante de você, e a cada dia aparecem coisas novas. Daí esse meu critério com oração, que não é para a gente falar: eu vou orar e depois oro uma vez e deixa para lá. Não, é acompanhar. É ligar para a pessoa. Você não sabe a satisfação que eu tenho quando eu ligo para a pessoa e eu vejo que ela está feliz, ela está em paz porque nós estamos orando por ela. É uma experiência que cada um de nós devia passar, sabe? Você pega lá o seu pedido de oração, lá que você sabe quem é, liga para as pessoas e fala: olha, nós continuamos orando por você, como é que você está? Conta para a gente. Vocês vão ver como é maravilhoso isso. E Deus coloca para nós a situação. O segundo, e eu tenho algumas críticas a esse respeito, das pessoas que pregam a ação do Espírito Santo, mas não conseguem ouvir o Espírito Santo. Vim aqui falar: você precisa ouvir o Espírito Santo, né? Mas você ouvir o que o Espírito Santo está falando, né? A pessoa não consegue. E essa é a nossa segunda aplicação. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. E aí no texto lido, no versículo 26, acompanha aí o verso 26, ó. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo. O que Filipe fez? Fugiu como Jonas? Não. O texto continua. Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto, ou seja, não tinha ninguém no caminho. Ele se levantou e foi. Ele se levantou e foi. Grave isso. Nunca perca oportunidade, gente.
É isso que a palavra nos ensina. Ouça o que o Espírito Santo está falando. Terceira aplicação, precisamos ser dinâmicos e colocar em prática o chamado. Não adianta ser como Jonas, que ouviu, mas não colocou em prática. Precisou toda aquela história, não é? Para ele poder atender. E o texto diz que Filipe se levantou e foi. Nós precisamos ser desse jeito. Por isso, lembre-se, nunca perca a oportunidade de pregar, de orar, de visitar e assim por diante, porque amanhã pode ser muito tarde. Eu tenho 2 objetivos essa semana. Nós já estamos orando por um deficiente visual aqui de Mogi Guaçu, que tem passado aí há quase um ano aí com uma série de problemas físicos, enfermidades, e agora passaram o meu telefone para ele está direto comigo, então a gente se aproximou bastante, a gente se fala quase todo dia, ele manda mensagem quase todo dia para mim. O nome dele é Edilson, e ele também colocou diante de nós um pedido de oração pelo irmão dele, Clodoaldo. Clodoaldo, também deficiente visual, foi atropelado, bateu cabeça e está vegetando há cerca aí de um ano e pouco. Não acordou mais, não tem reação nenhuma, está jogado numa cama. E eu até já estou com o endereço do Clodoaldo para fazer visita, mas esse semestre foi complicado e eu acabei não fazendo. Mas essa semana que eu já entreguei todas as minhas notas, já estou mais tranquilo, eu quero visitar o Clodoaldo e eu quero visitar o Edilson, porque nessa semana ele vai passar por uma cirurgia de vesícula. E ele estava muito nervoso, né? Preocupado, pressão subiu. E aí eu pude falar algumas coisas para ele, né, pelo WhatsApp, e ao mesmo tempo eu orei, né, por ele e enviei a oração para ele, né? E eu espero agora, antes dele se passar pela cirurgia, estar pessoalmente com ele, né? Não quero perder a oportunidade. Eu acho que nós precisamos ser assim, né? Lá na escola, a gente está vendo aí a quantidade de problemas que a gente tem. E se a gente tiver a oportunidade de estar com esses adolescentes, vamos dizer assim, nós não podemos perder a oportunidade. Que o Espírito Santo nos ajude a termos essa consciência, né, da importância de estarmos aí sempre firmes pregando aí o Evangelho. Nós vamos ter mais uma palavra de oração e em seguida nós vamos separar aí em classe, né, para a gente estudar a lição. Não sei se ficou alguém encarregado com as crianças, ficou? A Vera? Então a Vera vai ficar com as crianças. Vamos orar, pode mesmo assentados. Muito obrigado a Deus pela Tua palavra desta manhã. Quando percebemos a importância de estarmos, ó Pai, colocando em prática o Teu chamado, ensina-nos a cada vez mais ouvirmos a Tua chamada, a ouvirmos, ó Deus, onde o Senhor quer que nós atuemos. Ajuda-nos a perceber a necessidade do próximo, que a gente possa, ó Pai, estar enxergando, estar colocando em prática os Seus ensinamentos e levando a Deus consolo, conforto e o Evangelho a todos aqueles que precisam de nós. Capacita-nos, ó Pai, cada um de nós no ministério que tem escolhido, nos dons que o Senhor tem nos dado, para que possamos, ó Pai, através dele, sermos luz que reflete Jesus Cristo nessa terra. Nesse momento que separamos para estudo da lição, que o Senhor possa nos abençoar, para que possamos, ó Pai, aprender ainda mais de Ti. Dá-nos sabedoria para aprendermos, dá-nos sabedoria aos professores que ministrarão a aula. E que tudo, ó Deus, seja para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.